Embarque em uma jornada extraordinária até a fronteira do nosso sistema solar, ao misterioso planeta anão Plutão. Antes classificado como o nono planeta, Plutão não perdeu nada de seu fascínio. Neste documentário, vou te levar para um mundo que não impressiona apenas pela sua distância, mas que também é surpreendentemente diversificado e talvez até ofereça condições para a existência de vida extraterrestre. Você vai descobrir que a atmosfera de Plutão varia conforme as estações e interage com a superfície de forma mais intensa do que se poderia esperar de um planetóide tão pequeno. A vários bilhões de quilômetros de qualquer planeta terrestre, ele já foi o nono planeta. Ele completava a frase: "Meu pai explica para mim todo domingo nossos 9 planetas." Como a astronomia evolui e definições mudam, Plutão foi classificado como planeta anão, um corpo celeste que não limpou sua órbita de outros restos planetários da época da formação do nosso sistema solar. Mas espere, vocês talvez queiram dizer, Plutão não está sozinho lá fora e é acompanhado apenas por suas 5 luas? Caronte, Estige, Cérbero, Nix e Hidra o acompanham. Na verdade, não. O planeta anão faz parte do cinturão de Kuiper, uma região do sistema solar que fica além da órbita de Netuno e abriga inúmeros corpos celestes gelados. Além dos planetas anões, há muitos cometas aqui, e alguns chegam ao interior do sistema solar. Quando eles passam em suas órbitas elípticas alongadas, também visitam os planetas gasosos externos e os planetas terrestres internos. Plutão também tem uma órbita muito excêntrica, como veremos mais adiante, mas felizmente sua trajetória não passa pela Terra e seus vizinhos. E a atmosfera e a superfície de Plutão, que só foram fotografadas em alta resolução em 2015 pela sonda Novos Horizontes? O que há com suas 5 luas, das quais Caronte tem metade do tamanho de Plutão, e as outras? Seriam blocos de gelo de formato irregular que talvez tenham se originado da colisão de um corpo celeste maior com o planeta anão? Inúmeros mistérios ainda cercam esse mundo distante, mesmo quase 100 anos após sua descoberta e 8 anos depois que a sonda Novos Horizontes visitou o planeta. Essas perguntas vão nos ocupar hoje. Vocês vão visitar um dos mundos mais distantes do sistema solar e explorar coisas sobre as quais talvez nunca tenham ouvido falar. Por isso, apertem os cintos e preparem-se para uma viagem que levaria décadas se a fizéssemos com motores de foguete convencionais. Fechem as escotilhas e vamos nessa. A órbita de Netuno é praticamente vazia. Esse sistema solar muito distante é conhecido há muito tempo como um reservatório de cometas e pequenos corpos celestes, os objetos transnetunianos. O último planeta gasoso fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. Cada planeta, cada cometa e cada grão de poeira nessa região recebem apenas uma pequena fração da luz solar que a Terra recebe. Mesmo assim, aqui há mundos fascinantes à espera de serem descobertos. Corpos celestes pequenos, porém variados e complexos. Um desses objetos é o antigo 9º planeta do Sistema Solar, Plutão. Ele está localizado no cinturão de Kuiper, um anel de corpos além da órbita de Netuno, e recebe a designação de planeta anão 134.340 Plutão, como o 9º maior e o 10º mais massivo objeto que orbita diretamente o Sol. Ele é o maior objeto transnetuniano conhecido em volume e apenas menos massivo que Eris. Assim como outros corpos no cinturão de Kuiper, Plutão é composto principalmente de gelo e rocha, sendo significativamente menor do que os planetas internos, e até mesmo menor do que as luas do nosso sistema solar. Com apenas 1/6 da massa da Lua da Terra, Plutão é um corpo notavelmente pequeno e de baixa massa. Mesmo assim, ele tem 5 luas conhecidas, sendo Caronte a maior, com cerca de metade do tamanho de Plutão. Estige, Nix, Cérbero e Hidra formam a família de satélites naturais. Caronte e Plutão são vistos como um sistema duplo, já que o centro de massa de sua órbita fica fora dos 2 corpos e ambos giram sincronizados. Somente em 14 de julho de 2015, a sonda New Horizons fez as primeiras medições e observações detalhadas de Plutão e suas luas.
Mas como era a busca por um planeta além de Netuno há 2 séculos, quando nem mesmo o último gigante gasoso era conhecido? Isso porque ele só foi encontrado depois que o matemático e astrônomo francês Urbain Le Verrier, na década de 1840, usou a mecânica newtoniana para prever a posição do então ainda desconhecido Netuno, após analisar perturbações na órbita de Urano. Após observar a órbita do último grande gigante de gelo no fim do século XIX, os astrônomos passaram a especular que ela estava sendo perturbada por outro planeta até então desconhecido. No início do século XX, o rico morador de Boston, Percival Lowell, iniciou um extenso projeto para procurar um possível nono planeta, que ele chamou de Planeta X. Até 1909, Percival Lowell e William H. Pickering sugeriram várias coordenadas celestes para o planeta. Lowell e seu observatório continuaram a busca utilizando cálculos matemáticos de Elizabeth Williams. No entanto, até a morte de Lowell em 1916, sem sucesso. Sem Lowell saber, suas observações registraram 2 imagens fracas de Plutão em 19 de março e 7 de abril de 1915, que, no entanto, não foram reconhecidas como tal. Existem mais 14 observações conhecidas feitas antes da descoberta propriamente dita, nas quais Plutão não foi identificado. Após a morte de Lowell, começou uma disputa judicial de 10 anos entre sua viúva, Constance Lowell, e o Observatório Lowell sobre sua herança. A busca pelo planeta X só recomeçou em 1929. Weston Melvin Slipher, diretor do observatório, encarregou Clyde Tombaugh, de 23 anos recém-chegado ao local, de localizar o planeta X, impressionado por um desenho astronômico feito por ele. A tarefa de Tombaugh era fotografar sistematicamente o céu noturno em pares de imagens e depois examinar cada par para ver se algum objeto havia se movido. Usando um comparador de piscar, ele alternava rapidamente entre as imagens das placas para criar a ilusão de movimento, pois sua posição ou aparência havia mudado entre as exposições. No dia 18, em 18 de fevereiro de 1930, após quase um ano de busca, Tombaugh encontrou um possível objeto em movimento em chapas fotográficas. Uma fotografia de qualidade inferior de 21 de janeiro ajudou a confirmar o movimento. Após o observatório receber mais fotos de confirmação, a descoberta foi anunciada em 13 de março de 1930 por telegrama ao Observatório de Harvard. Após a confirmação da descoberta, os astrônomos queriam agora encontrar um nome apropriado. Eles organizaram um concurso para encontrar um nome apropriado e receberam milhares de sugestões. A lista de favoritos foi reduzida para Minerva, Plutão e Cronos. Minerva foi descartado porque já nomeava um asteroide e Cronos rejeitado pelo apoio do impopular astrônomo Thomas Jefferson Jackson C., após votação unânime no observatório e aprovação da Sociedade Astronômica Americana e da Real. No Reino Unido, Plutão foi escolhido como nome e em 1º de maio de 1930 foi anunciado. O nome Plutão não era apropriado só por suas associações mitológicas. O deus Plutão era um dos 6 filhos sobreviventes de Saturno, e os nomes de seus irmãos já haviam sido dados a outros planetas grandes e pequenos, mas também porque as letras P e L em Plutão eram as iniciais de Percival Lowell, o fundador do observatório. O nome Plutão rapidamente entrou na cultura pop e na ciência, inspirando Walt Disney a dar nome ao cachorro do Mickey e levando o químico Glenn T. Seaborg a nomear o recém-descoberto elemento plutônio em homenagem ao então último planeta. Mas os astrônomos ficaram especialmente surpresos com a órbita de Plutão. Temporariamente, ela ultrapassa a órbita de Netuno e Plutão chega mais perto do Sol do que o planeta gasoso. No entanto, durante a maior parte de sua impressionantemente longa órbita, Plutão permanece atrás de Netuno. Ele leva 248 anos para orbitar o Sol e, por estar tão longe, é o mais lento dos 9 planetas antigos. Ele orbita a só 4,7 km por segundo. Não é tão rápido comparado a outros corpos celestes. O planeta anão só completará sua primeira órbita desde a descoberta em 2178.
Mas sua excentricidade não para aí. Ele orbita o Sol em trajetória muito elíptica e bastante inclinada à eclíptica. Aliás, essa é a trajetória aparente anual do Sol no céu visto da Terra, correspondente ao plano da órbita terrestre ao redor do Sol. Ela serve como referência para medir a posição dos planetas e luas no sistema solar. Mas como é possível observar um mundo tão distante a partir da Terra? E o que é o paradoxo de observação de Plutão? A curiosidade da comunidade astronômica em relação ao planeta anão sempre foi grande. Alguns fãs de Plutão se surpreenderam com o brilho das imagens enviadas pela sonda New Horizons. Mesmo longe do Sol, as imagens mostram Plutão sob luz surpreendentemente brilhante. Isso levantou algumas perguntas como uma sonda a vários bilhões de quilômetros de distância pode fazer imagens tão detalhadas e bem iluminadas de um planeta distante? A superfície não deveria estar quase totalmente na escuridão? Bem-vindo ao paradoxo de Plutão. A resposta para as perguntas feitas agora está no brilho relativo que o planeta anão pode alcançar. Ela é mais fraca do que estamos acostumados na Terra, mas não é tão escura quanto se poderia imaginar. Na verdade, o brilho em Plutão ao meio-dia equivale ao crepúsculo na Terra. Esse fenômeno, conhecido como hora de Plutão, pode ser experimentado na Terra 2 vezes por dia, justamente no amanhecer e no entardecer. Para ilustrar esse conceito, podemos visitar um site onde é possível calcular quando será a próxima hora de Plutão no seu local. Isso indica que, mesmo com essa iluminação, câmeras modernas de celular conseguiriam capturar imagens e vídeos nítidos em Plutão. Plutão recebe, em média, só 1/1600 da luz solar que atinge a Terra. Equivale ao brilho típico de uma iluminação interna, como em escadarias ou corredores. Essa luz, cerca de 60 lumens por metro quadrado, pode não parecer muito brilhante para o olho humano, mas é suficiente para que câmeras modernas capturem imagens nítidas. Mesmo que essa quantidade de luz fosse insuficiente para uma lente, tempos de exposição mais longos poderiam ser usados para tornar detalhes visíveis mesmo em situações mais escuras. Por exemplo, use uma foto noturna com 15 segundos de exposição. Ela mostra que câmeras modernas são capazes de capturar detalhes impressionantes, mesmo sob condições de pouca luz. E se a imagem ainda parecer muito escura, também é possível aumentar o brilho posteriormente usando um software de edição de imagens. Por isso, Plutão está tão brilhante nas fotos da New Horizons graças à iluminação natural adequada. Mesmo no tempo de Plutão, e com as capacidades da tecnologia moderna de câmeras e edição de imagens, é possível mostrar mundos distantes como o planeta anão em uma luz rica em detalhes. No entanto, nosso paradoxo de observação possui outro aspecto, que soa um pouco estranho quando consideramos o tempo de Plutão. Apesar de seu brilho, Plutão é muito difícil de observar, especialmente em comparação com galáxias distantes. Não deveríamos conseguir ver o corpo celeste com mais detalhes usando telescópios na Terra ou no espaço? Os problemas resultam de um conceito conhecido como extensão angular. Essa medida indica o quão grande um objeto é visível no céu da Terra. A galáxia Andrômeda, a cerca de 2 milhões de anos-luz, tem tamanho aparente de 3 graus. Ela é tão grande que parece 6 vezes mais larga do que o Sol ou a Lua. O telescópio Hubble, por exemplo, não é capaz de capturar toda a galáxia em uma única imagem, o que resulta em um mosaico de centenas de fotos individuais para criar uma imagem completa. Galáxias como a do Catavento estão mais distantes que Andrômeda, mas ainda parecem grandes o bastante para serem registradas pelo Hubble com detalhes impressionantes. Essa situação mostra que o tamanho aparente de um objeto é fundamental para os telescópios capturarem bem. Plutão, apesar de mais próximo da Terra, é minúsculo no céu noturno. Com apenas 0,11 segundos de arco de extensão angular, ele é tão pequeno que já é notável o Hubble ter identificado qualquer detalhe em sua superfície. Planetas grandes do Sistema Solar, como Júpiter e Saturno, podem ser mostrados com mais clareza por sua maior extensão angular.
Isso também não é surpresa, pois eles estão mais próximos de nós e têm um tamanho muitas vezes maior do que o do planeta anão. A missão da sonda Novos Horizontes a Plutão foi tão revolucionária porque as imagens diretas do planeta anão revelaram detalhes que não podiam ser vistos da Terra. Cada imagem enviada de volta pela sonda trouxe novos conhecimentos que a ciência não tinha antes. Um exemplo terrestre pode ilustrar ainda mais o conceito de extensão angular. Em uma foto que mostra objetos em diferentes distâncias e tamanhos, uma pequena flor próxima pode ser pensada como Plutão, desfocada e difícil de reconhecer. Ao fundo da imagem podem aparecer prédios visíveis, simbolizando galáxias distantes. Esta imagem pode ajudar a entender como o Hubble capta galáxias distantes em detalhes, enquanto Plutão surge apenas como uma mancha. Acabamos de mencionar, Plutão está tão distante da Terra que não só as observações do Hubble a partir da órbita terrestre são um milagre. Também é impressionante que conseguiram descobrir qual é a órbita do planeta anão e quanto tempo ele leva para dar uma volta ao redor do Sol. Como é a órbita de um mundo tão pequeno, dominado pelo gelo, tão distante da luz e do calor? Primeiro, vamos ver os fundamentos da órbita de Plutão, depois falaremos sobre suas características estranhas. A maioria dos planetas possui órbitas quase circulares, alinhadas de perto ao longo do plano achatado da eclíptica. A órbita do planeta gelado se destaca por uma inclinação acentuada de mais de 17 graus em relação a esse plano. Ela também é muito excêntrica. Os astrônomos dizem que um planeta possui uma órbita muito elíptica. Às vezes, Plutão fica mais próximo do Sol que Netuno. Essa característica especial da órbita faz com que Plutão, ao longo de seu longo período orbital de cerca de 248 anos, experimente distâncias extremamente diferentes em relação ao Sol. Embora Plutão e Netuno pareçam ter órbitas perigosamente próximas quando vistas de cima, a inclinação da órbita de Plutão impede que haja, de fato, qualquer cruzamento ou até mesmo uma colisão entre eles. Sua órbita é estabilizada por uma chamada interação dinâmica com Netuno, conhecida como ressonância 3:2. Essa ressonância faz Plutão dar 2 voltas no Sol, enquanto Netuno completa 3. A inclinação e excentricidade do planeta anão agem de forma caótica a longo prazo devido às influências gravitacionais de outros planetas, especialmente Netuno. Essas interações poderiam, em longos períodos, alterar a órbita de Plutão e possibilitar uma colisão. A ressonância 3:2 faz com que a órbita de Plutão siga um padrão rítmico, que as posições relativas de Plutão e Netuno permaneçam estáveis por milhões, ou talvez até bilhões de anos. Mesmo assim, previsões sobre a posição exata de Plutão em escalas de tempo que ultrapassam 10 a 20 milhões de anos são muito incertas, devido à dependência sensível de pequenos fatores imprevisíveis no sistema solar. Esse tipo de ressonância é um fenômeno dinâmico que impede que as órbitas dos dois corpos mudem entre si. Por essas interações, Plutão e Netuno nunca se aproximam, eliminando qualquer risco de colisão. Mesmo sem a inclinação da órbita de Plutão, a ressonância impediria a colisão. Os efeitos gravitacionais entre Plutão e Netuno atuam como um mecanismo de feedback, em que ajustes na velocidade orbital de Plutão expandem levemente sua órbita e mantêm a sincronização com a de Netuno. Esse processo de ajuste fino, que leva cerca de 20 mil anos, é um exemplo das interações complexas que garantem a estabilidade das órbitas no sistema solar. Além da ressonância orbital, outras relações e interações com planetas também ajudam na estabilidade do planeta anão. Um mecanismo essencial é a chamada libração ou oscilação do argumento do periélio de Plutão. Na astronomia, libração geralmente se refere a um tipo de movimento oscilatório. Trata-se de uma oscilação que ocorre quando um corpo celeste, como um planeta ou lua, apresenta pequenas variações em sua rotação ou órbita. Essa libração pode fazer com que diferentes partes do corpo celeste se tornem visíveis ao longo do tempo, ou que a orientação do corpo celeste apresente pequenas variações.
Sobre órbitas planetárias, libração pode indicar como parâmetros orbitais, como o argumento do periélio, oscilam em torno de um valor médio. Este é um ângulo específico na órbita de um corpo celeste ao redor do Sol. Ele mede o ângulo entre o ponto da órbita em que o corpo celeste está mais próximo do Sol e seu nó ascendente, ou seja, o ponto em que o corpo celeste cruza o plano da eclíptica de sul para norte. O argumento do periélio é importante para descrever a orientação da órbita elíptica de um planeta no espaço. Esse ângulo oscila em torno de 90 graus, o que significa que Plutão está mais próximo do Sol exatamente quando também está mais acima do plano orbital do Sistema Solar. A órbita de Plutão, portanto, não é simplesmente excêntrica. Um corpo celeste pequeno mostra como as órbitas no Sistema Solar são ajustadas com precisão, mesmo entre um gigante gasoso e um planeta anão. Netuno é cerca de 7.823 vezes mais massivo que Plutão, mas mesmo assim o pequeno planeta influencia sua órbita. Mas agora queremos ir até a superfície de Plutão e ver o que o planeta tem a oferecer e como são complexos os processos que acontecem a vários bilhões de quilômetros de nós. Se olharmos para as imagens da superfície plutoniana feitas pela sonda Novos Horizontes, não vemos apenas uma enorme região em forma de coração conhecida como Sputnik Planitia, mas também, ao observar mais de perto, vemos dunas estranhas que se assemelham muito às que existem nos desertos da Terra. Como se formam e qual seu significado para a astronomia? Em um estudo, o astrônomo Matt W. Telfair e sua equipe internacional investigam as dunas plutonianas. Imagens em alta resolução e dados espectrais da sonda New Horizons revelaram já há alguns anos a presença de elevações lineares regulares, que em sua morfologia, aparência, distribuição e orientação lembram dunas. Essas dunas, próximas a áreas montanhosas e ortogonais a faixas de vento próximas, têm comprimento de onda entre 0,4 e 1 km. A equipe conclui que as dunas são formadas por partículas de gelo de metano de 200 a 300 micrômetros movidas por ventos moderados. Foram depositadas a menos de 10 metros por segundo. A aparência intacta das dunas e sua relação com o gelo glacial convectivo abaixo delas sugerem que elas se formaram no passado geológico recente. A existência de dunas em um planeta pressupõe duas coisas. É necessário haver uma fonte de material do qual as dunas são formadas e algo capaz de mover as partículas, como o vento. Dunas semelhantes já foram descobertas em locais surpreendentes do Sistema Solar, como na Lua de Saturno, Titã e, apesar da ausência de uma atmosfera constante, no cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko. Antes da passagem da New Horizons por Plutão, as previsões sobre os processos de superfície eram difíceis devido à baixa gravidade de Plutão, sua atmosfera rarefeita, o frio extremo e a composição da superfície de nitrogênio, monóxido de carbono, água e ferro, CH4. Ainda assim, suspeitava-se que as dunas podiam ter se formado por ventos finos, mas possivelmente fortes. A equipe argumenta que as observações das dunas em Plutão apoiam sua interpretação como estruturas formadas por ventos, já que suas características morfológicas se assemelham às das dunas na Terra. A orientação das dunas e suas variações regionais sistemáticas correspondem bem ao que se esperaria de um chamado regime de ventos em Plutão. Isso só significa que há vento nesse planeta. Faixas de vento bem definidas, perpendiculares às dunas, mostram a eficácia dos ventos. Com mais de 357 elevações lineares claras identificadas e faixas de vento mais escuras adicionais, o estudo fornece evidências convincentes de processos dinâmicos de superfície em Plutão, criados por uma combinação de vulcanismo frio, sublimação e talvez até mesmo remodelação atmosférica. A já mencionada planície chamada Sputnik Planitia provavelmente é a região mais conhecida do planeta até agora. Por ser tão fotogênica e parecer um coração, ela se tornou a marca registrada de Plutão.
Ela foi batizada em homenagem ao satélite Sputnik 1 e compõe a parte oeste da região em forma de coração chamada Tombaugh. Mede 1.050 por 800 quilômetros, fica principalmente no hemisfério norte de Plutão, mas também cruza o Equador. A superfície de Sputnik Planitia exibe polígonos irregulares divididos por valas, indicando células de convecção no gelo de nitrogênio macio. Esses polígonos têm, em média, um diâmetro de cerca de 33 quilômetros. Montanhas ou colinas em blocos, material mais escuro e marcas de vento também foram encontrados em algumas dessas valas. A planície possui depressões possivelmente formadas por sublimação. A ausência de crateras indica uma superfície muito jovem, com menos de 10 milhões de anos. Modelos indicam que essas se formaram há cerca de 180 mil anos. A bacia é composta principalmente por gelo de nitrogênio, com pequenas quantidades de monóxido de carbono e gelo de metano, mas as proporções exatas são incertas. Na temperatura de Plutão abaixo de 200 Degcenda, o gelo de nitrogênio e monóxido de carbono, menos denso e rígido que o de água, permite fluxos semelhantes a geleiras terrestres. O gelo de nitrogênio fica sobre a crosta, mais rígida, de gelo de água de Plutão. Acredita-se que Sputnik Planitia tenha se formado originalmente por um impacto que atraiu gelo volátil, embora também exista a possibilidade de que o acúmulo de gelo nesse local tenha rebaixado a superfície e, assim, formado uma bacia sem que tenha ocorrido um impacto. O terreno perto da Sputnik Planitia, em Plutão, pode ter sido modificado pela energia sísmica concentrada pelo impacto que a criou. A acumulação, ou seja, o acúmulo de gelo de nitrogênio, pode ter levado a uma anomalia gravitacional positiva. Isso pode ter causado uma migração polar e reorientado o eixo de rotação de Plutão, fazendo com que Sputnik Planitia ficasse próxima ao eixo de tempo Caronga de Plutão. Se a planície foi formada por um impacto, a anomalia indicaria a presença de um oceano subglacial abaixo dela, enquanto uma hipótese alternativa sugere o acúmulo de gelo em uma única calota, sem a necessidade de um impacto. Pesquisadores descobriram que material da atmosfera se deposita na planície e, na primavera de Plutão, quando o planeta se aproxima do Sol, evapora novamente. Assim, os depósitos na planície se tornam mais espessos com o tempo, aumentando a pressão sobre o possível oceano subterrâneo. Isso pode causar atividade vulcânica mais intensa e fria, chamada criovulcânica, levando água à atmosfera e tornando a camada de gelo do planeta mais espessa. Plutão parece um mundo solitário cercado por escuridão. Sua superfície recebe apenas uma penumbra enevoada. Agora nos elevamos e queremos subir aos céus plutonianos, na esperança de desvendar os segredos de sua atmosfera. Vênus é conhecido como um planeta que possui uma atmosfera densa e temperaturas infernais. Poucas sondas pousaram em sua superfície e sobreviveram só por algumas horas. Do ponto de vista meteorológico, no espectro de radiação visível ao olho humano, não conseguimos ver a superfície de Vênus, apenas seu envelope gasoso. Já com Plutão é totalmente diferente. As imagens da sonda New Horizons mostram um mundo que se parece com a Lua de um planeta sem gases, como a nossa Lua. A superfície é visível e nada bloqueia nossa visão. E mesmo assim, o planeta anão possui uma atmosfera muito fina e delicada, que tem algo em comum com a da Terra. É composta principalmente de nitrogênio e é complementada por pequenas quantidades de metano e monóxido de carbono. Esses gases vêm das camadas de gelo na superfície de Plutão e sublimam sob a luz do Sol para a atmosfera, o que significa que eles passam diretamente do estado sólido para o gasoso. Nesse ambiente, a radiação cósmica de alta energia transforma-os em compostos químicos mais complexos. Esses compostos incluem etileno, acetileno e tolinas. Esses compostos são responsáveis pela coloração marrom marcante de Plutão e dão ao planeta anão sua característica cor. Particularmente interessantes são as fortes variações sazonais da atmosfera, que se devem às propriedades incomuns da órbita e da rotação axial de Plutão.
Essas variações se refletem em mudanças na composição atmosférica e nas condições de pressão, causadas pela variação da incidência solar durante o longo período orbital de Plutão ao redor do Sol. A pressão atmosférica na superfície de Plutão é extraordinariamente baixa, cerca de 1 pascal, comparável a apenas 1/100º de milésimo da pressão atmosférica na Terra. A baixa pressão cria uma atmosfera muito rarefeita. Assim, não há armazenamento de calor e as temperaturas na superfície de Plutão variam de 230 a 210 deciclo, subindo apenas nas camadas superiores da atmosfera. Esse aumento se deve principalmente ao efeito estufa causado pelo metano presente na atmosfera. Mesmo com baixa densidade, a atmosfera influencia bastante a temperatura da superfície do planeta anão. O estudo científico da atmosfera de Plutão começou na década de 1980 e incluiu observações terrestres de ocultações estelares, além de análises espectroscópicas. Como os cientistas não podem observar a atmosfera de Plutão pelo Sol, dependem do planeta anão cobrindo estrelas. No jargão técnico, isso é chamado de ocultação. Quando isso acontece, a luz emitida pela estrela pode ser analisada ao atravessar a da atmosfera de Plutão. A atmosfera absorve alguns comprimentos de onda da luz vistos pelos astrônomos como linhas espectrais na espectroscopia. Essas observações deram os primeiros insights sobre a composição e o comportamento da atmosfera. Mas melhor do que qualquer ocultação e um avanço significativo na exploração da atmosfera de Plutão foi alcançado com a chegada da sonda New Horizons em 2015. Ela forneceu dados e imagens detalhadas, permitindo uma análise mais ampla da atmosfera. A sonda descobriu uma névoa em camadas que cobre Plutão e chega a mais de 200 quilômetros de altitude. Essa descoberta revela aos astrônomos a complexidade e as dinâmicas da atmosfera de Plutão, fornecendo informações valiosas sobre a distribuição e a composição dos gases atmosféricos, assim como sobre as interações entre a camada gasosa e a superfície. Plutão é provavelmente um dos poucos corpos celestes em nosso sistema solar, com exceção da Lua Titã de Saturno, que possui uma camada gasosa mais ou menos permanente e dependente das estações do ano. Mas e quanto às suas luas? Elas merecem ser mencionadas ou podemos simplesmente ignorá-las? Tão pequenas e ainda assim tão notáveis. No sistema de Plutão, tanto o planeta anão quanto suas 5 luas são muito interessantes. Embora aqui não estejamos necessariamente falando de luas, mas sim de um sistema planetário múltiplo. Das 5, Caronte é a maior lua e um exemplo notável de relação lua-planeta no sistema solar. Caronte tem cerca de 1.212 km de diâmetro, equivalendo a 50% do tamanho de Plutão e 12,2% de sua massa. O tamanho e a massa de Caronte dão a ele um papel importante na dinâmica do sistema de Plutão, pois o baricentro fica fora de Plutão. Ambos os corpos celestes apresentam rotação sincronizada, o que significa que eles sempre mostram a mesma face um ao outro durante suas órbitas. A superfície de Caronte apresenta uma variedade de características geológicas, incluindo cânions, vales e possíveis sinais de atividade criovulcânica. A descoberta de uma calota polar norte feita de tolinas, que pode ter se formado a partir da radiação ultravioleta agindo sobre metano e átomos de nitrogênio na atmosfera de Plutão, indica uma troca complexa entre as atmosferas de Plutão e Caronte. Esses compostos ajudam a formar moléculas orgânicas complexas de grande interesse para a astrobiologia. A história da descoberta de Caronte é tão fascinante quanto suas propriedades físicas. James W. Christie descobriu Caronte em 1978 ao analisar irregularidades nas imagens de Plutão. A leve elongação nas chapas fotográficas era só um indício que precisava de confirmação por mais investigações. A anomalia na forma de Plutão foi rastreada em placas antigas até 1965. Após a confirmação da descoberta e o reconhecimento oficial pela União Astronômica Internacional, Caron se tornou muito importante para a astronomia.
Como permitiu recalcular a massa e a albedo de Plutão, os eclipses e trânsitos mútuos do sistema de Plutão entre 1985 e 1990 ofereceram aos astrônomos uma oportunidade rara de obter mais informações sobre as propriedades físicas de ambos os corpos celestes e determinar com mais precisão as características orbitais deles. Mas será que podemos realmente considerar Caron como uma lua de Plutão ou mais como um planeta anão duplo? Devido às suas propriedades orbitais únicas e ao tamanho relativo dos dois corpos, essa denominação é realmente justificada. No entendimento tradicional de um sistema planeta-lua, uma lua orbita um planeta, sendo que o centro de massa fica dentro do corpo maior. No caso de Plutão e Caronte, o baricentro, ou centro de massa, fica fora de Plutão, na região entre os dois corpos. Observando o sistema completo, vemos que todos os corpos celestes, incluindo as 4 luas, orbitam o baricentro. Isso significa que tanto Plutão quanto Caronte orbitam um centro de massa comum no espaço, em vez de Caronte orbitar diretamente Plutão. Esse tipo de movimento é característico de um sistema binário, como ocorre em alguns sistemas estelares. Além disso, a diferença de tamanho entre os dois maiores corpos celestes do sistema também justifica chamá-lo de sistema de planetas anões duplos. Caronte possui cerca de 1.212 km de diâmetro, enquanto Plutão tem aproximadamente 2.377 km. Relativamente grande. Na verdade, a massa de Caronte é cerca de 1/8 da massa de Plutão, o que o torna a maior lua ou o maior companheiro em relação ao tamanho de seu planeta em todo o sistema solar. Esses dois aspectos juntos fazem de Plutão e dos outros corpos celestes o único sistema múltiplo em todo o sistema solar. E os outros corpos celestes do sistema múltiplo? O quão pouco sabíamos sobre Plutão e seus colegas até a passagem da New Horizons fica evidente com seus companheiros menores. Styx é um pequeno satélite natural descoberto em 11 de julho de 2012, identificado por imagens do telescópio espacial Hubble entre os dias 26 de junho e 9 de julho de 2012. Com cerca de 16 quilômetros e órbita de 20,1 dias, Styx é o segundo satélite mais próximo e o último descoberto de Plutão. A descoberta desse satélite ocorreu durante os preparativos para a missão de sobrevoo de Plutão pela sonda New Horizons. Isso gerou preocupações sobre objetos desconhecidos na região que podem ser um risco para a sonda. Styx pode ter surgido dos destroços de uma colisão entre Plutão e outro objeto do cinturão de Kuiper no passado distante, e apresenta uma alta albedo, o que indica uma composição predominantemente rica em água. A Lua segue uma órbita quase circular e integra um complexo sistema de ressonâncias com outras luas de Plutão. Apresenta rotação caótica e não sincronizada, diferente de muitas luas do sistema solar. Em comparação com Styx, nada se destacaria. No dia 15, descoberto em 15 de maio de 2005 por astrônomos com o telescópio espacial Hubble, ele mede cerca de 49,8 km de extensão, sendo maior que Styx, e apresentando superfície avermelhada, provavelmente por uma cratera de impacto. Nix recebeu o nome da deusa grega da noite, Nix, o que é bastante apropriado considerando o isolamento do sistema de Plutão. Como em outros corpos celestes da região, a superfície brilhante da Lua indica gelo de água, mas a composição e geologia seguem desconhecidas. A Lua apresenta uma rotação caótica e seu brilho varia, o que indica diferentes propriedades de albedo em sua superfície. Hydra, com 51 km de diâmetro, é a segunda maior lua desse planeta anão. Ela foi descoberta junto com Nix pelo telescópio espacial Hubble no dia 15 de maio de 2005 e mais tarde recebeu o nome da serpente de várias cabeças da mitologia grega. Como o quinto e mais externo satélite de Plutão, Hydra se destaca por sua superfície altamente refletiva, composta principalmente de gelo de água, apresentando assim uma composição semelhante à dos outros satélites de Plutão. O satélite tem forma irregular e gira de forma síncrona com sua órbita em torno de Plutão. A missão Novos Horizontes, em julho de 2015, trouxe imagens detalhadas. A origem de Hydra é atribuída a uma colisão massiva de Plutão com outro objeto no cinturão de Kuiper.
semelhante à teoria sobre a formação da Lua da Terra, onde os destroços de Plutão acabaram se unindo para formar Hidra e as outras luas. Plutão é um mundo envolto em crepúsculo temporário e escuridão prolongada. A luz do Sol chega aqui com apenas uma fração da intensidade que tem nos planetas internos. As médias daqui são mais baixas que qualquer recorde de frio nos planetas rochosos, até Mercúrio ou luas de Júpiter. Apenas mundos ainda mais distantes, como Eris, Makemake ou outros planetas anões do cinturão de Kuiper, poderiam afirmar serem ainda mais frios e receberem ainda menos luz solar. Mesmo assim, muita coisa ocorre em Plutão, que tem geologia mais ativa que a da Lua, apesar de ser menos massivo. Sua atmosfera é temporária e congela nos invernos de Plutão, caindo como neve na superfície. Ele pode ser o único corpo de tamanho considerável no Sistema Solar que, conforme o ponto de vista, forma um planeta anão duplo. Nenhum outro corpo maior em todo o sistema planetário, com exceção de alguns asteroides, possui um centro de massa tão distante do seu objeto mais massivo. Isso nos faz perguntar: como se sentiria uma pessoa que visitasse esse lugar remoto? Felizmente, existe o diário de bordo de um astronauta que me foi gentilmente enviado do futuro. Aqui vocês têm uma visão única do futuro da exploração espacial e dos pensamentos e experiências de um cidadão do governo mundial do ano de 2130. Entrada 1, chegada ao planeta anão. Após décadas viajando pelo espaço, nossa nave finalmente se aproxima do posto avançado em Plutão. O silêncio aqui é impressionante. Até mesmo a constante movimentação da minha nave espacial parece um sussurro passageiro em comparação com o vazio infinito ao meu redor. A superfície é um caleidoscópio de gelo de nitrogênio que brilha sob o sol fraco. Flutuando em gravidade zero diante da janela de observação, sinto-me um explorador de outra época diante de um mundo tão fascinante quanto inalcançável. Entrada 2. Exploração da atmosfera e da superfície. Minha primeira atividade extraveicular em Plutão é marcada pela estranha singularidade deste lugar. Ao atravessar a atmosfera do planeta anão, uma luz difusa me envolve e as estrelas somem em um véu nacarado. A atmosfera é um manto delicado de gases congelados que brilha ao sol e está em constante transformação. Desço em meu traje espacial pelas camadas finas de nitrogênio, metano e monóxido de carbono, presos em uma dança eterna de sublimação e recongelamento. Ao chegar à superfície, a sensação de isolamento é completa. Estou em uma planície interminável de gelo, cercado por montanhas que ameaçam como gnomos silenciosos na escuridão. Meu olhar recai sobre Sputnik Planitia, a região em forma de coração que brilha sob o sol fraco. É uma visão que é ao mesmo tempo bela e agridoce, pois me lembra da distância imensurável do meu verdadeiro lar. Entrada 3. Encontro com Caronte e as luas. Interagir com Caronte, maior lua de Plutão, é uma experiência única. Visto da superfície de Plutão, Caronte parece estar imóvel no céu. Um exemplo da rotação sincronizada entre esses corpos celestes. Observo como a luz se move lentamente ao redor de Caronte, criando um jogo constante de luz e sombra sobre sua superfície acidentada. É um balé da gravidade que acompanho com uma mistura de admiração e curiosidade científica. Os outros satélites, Estige, Nix, Cérbero e Hidra, são difíceis de distinguir, mas sua presença é como um sussurro que rompe o silêncio na superfície de Plutão. Aqui, no frio e no isolamento, sinto-me parte de um quebra-cabeça cósmico maior, cujos contornos são difíceis de compreender. Cada olhar para o céu é um olhar para o passado e cada imagem capturada é uma pista sobre as colisões e ligações complexas que moldaram esses mundos distantes.